O desaparecimento de Macon Douglas começou de forma silenciosa, como tantos outros casos que, num primeiro momento, não parecem anunciar uma tragédia. Macon era brasileiro, DJ, morava em Portugal há algum tempo e construía ali a sua vida, o seu trabalho e os seus sonhos. Conhecido no meio musical, descrito por amigos como alguém tranquilo, acessível e focado, ele mantinha contacto frequente com pessoas próximas, tanto em Portugal quanto no Brasil. Foi exatamente essa rotina de contacto que fez soar o primeiro alerta. Mensagens que deixaram de ser respondidas. Chamadas que não retornavam. Dias a passar sem qualquer sinal. No início, a ausência foi tratada como algo estranho, mas não alarmante. Amigos imaginaram que Macon pudesse estar ocupado, viajando, ou simplesmente afastado por algum motivo pessoal. No entanto, à medida que o tempo avançava, a preocupação cresceu. Macon não era uma pessoa de desaparecer sem avisar. O silêncio prolongado começou a inquietar familiares e amigos. Tentativas de contacto intensificaram-se. Pessoas próximas passaram a procurar informações, a refazer os últimos passos conhecidos, a questionar conhecidos em comum. Nada. Não havia respostas. Não havia localização. Não havia qualquer sinal concreto. O desaparecimento tornou-se oficial quando as autoridades foram informadas. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas uma preocupação privada e passou a ser tratado como um desaparecimento real, que exigia apuração. As buscas começaram. Amigos mobilizaram-se. Pedidos de informação circularam. Mensagens foram partilhadas nas redes sociais. O nome de Macon Douglas começou a aparecer associado à palavra desaparecido, algo que ninguém próximo imaginava ter de vivenciar. Enquanto isso, o tempo continuava a passar, e, em casos assim, o tempo pesa. Cada dia sem notícias aumentava a angústia. Cada dia sem respostas tornava os cenários mais difíceis de ignorar. As autoridades portuguesas seguiram os procedimentos habituais, analisando informações disponíveis, últimos contactos, movimentações recentes e qualquer dado que pudesse indicar o paradeiro de Macon. Mas o caso avançava lentamente. Até que veio a notícia que ninguém queria receber. O corpo de Macon Douglas foi encontrado. A confirmação da morte encerrou oficialmente o desaparecimento, mas abriu um capítulo muito mais duro, o da perda definitiva. A descoberta chocou não apenas a família e os amigos, mas também a comunidade brasileira em Portugal e pessoas que acompanhavam o caso à distância. A esperança, mesmo que frágil, ainda existia até aquele momento. Com a confirmação, ela deu lugar ao luto. As circunstâncias exatas da morte passaram a ser apuradas pelas autoridades competentes. Como acontece em situações desse tipo, investigações foram abertas para esclarecer o que levou ao falecimento, respeitando os trâmites legais e o tempo necessário para conclusões oficiais. Enquanto isso, o impacto emocional era imediato. Amigos relataram incredulidade. Familiares enfrentaram o choque à distância. Conhecidos tentavam compreender como um desaparecimento terminou de forma tão trágica. Macon tinha planos. Macon tinha trabalho. Macon tinha uma vida em andamento. A morte interrompeu tudo isso de forma abrupta. Nas redes sociais, começaram a surgir homenagens. Mensagens de despedida, fotos, lembranças e relatos pessoais passaram a compor um retrato coletivo de quem foi Macon Douglas em vida. Não apenas um DJ, mas um amigo, um filho, uma presença. Muitos destacaram o lado humano, a simplicidade, a forma respeitosa com que Macon lidava com as pessoas à sua volta. Outros lembraram o profissional dedicado, apaixonado pela música, pela noite e pela ligação com o público. O caso também reacendeu discussões frequentes entre brasileiros que vivem no exterior, a solidão, a distância da família, a vulnerabilidade emocional e a importância de redes de apoio fora do país de origem. Viver longe de casa pode ser uma experiência enriquecedora, mas também pode ser dura. Quando algo acontece, a ausência de familiares próximos torna tudo mais pesado. No caso de Macon, essa distância tornou o processo ainda mais doloroso para quem ficou. A confirmação da morte transformou o desaparecimento em luto coletivo. Pessoas que nunca tinham convivido diretamente com ele passaram a sentir o impacto, seja pela identificação, seja pela empatia, seja pelo simples fato de reconhecerem ali uma história interrompida cedo demais. Até hoje, o nome de Macon Douglas carrega o peso dessa sequência de acontecimentos. Desaparecimento, espera, esperança, por fim, a confirmação da morte. Uma sequência que marca, que dói, que deixa perguntas. Independentemente das conclusões oficiais, o que permanece é a ausência. A cadeira vazia. O telefone que já não toca.
A música que ficou sem o DJ. Casos como este lembram que por trás de notícias há vidas reais. Há famílias. Há histórias que não se resumem a manchetes. Macon Douglas não é apenas um nome ligado a um desfecho trágico. É alguém que existiu, que viveu, que deixou marcas e que agora é lembrado por quem o conheceu e por quem se solidarizou com a sua história. O desaparecimento terminou. A investigação continua. Mas a saudade ficou. E, para muitos, ficará para sempre.